Talvez você ache paradoxal pensar que há um lado bom na crise. Talvez você entrou aqui nesse vídeo pelo título O Lado Bom das Crises. Como assim o lado bom da crise? Eu quero te dizer que apesar de momento difícil, desafiador que existe numa crise, há um outro lado que a maior parte das pessoas não enxergam, que é o lado do aprendizado. Talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja passando por uma grande crise na sua vida. Não falo simplesmente da crise pandêmica ou crise financeira, não falo simplesmente da crise sanitária que a gente se encontra agora, mas talvez você esteja vivendo um momento de dívidas, um momento de muitas incertezas dentro da sua vida, mas eu quero te dizer que esses momentos vão passar. E eu trouxe para você pelo menos 4 momentos de grande crise que o mundo viveu e que depois desse momento de crise, esses países, esses momentos foram momentos de aprendizado e as pessoas conseguiram se reerguer depois dessa crise. A primeira grande crise que eu quero trazer para você é a Primeira Guerra Mundial de 1914. Você com certeza aprendeu na escola que essa é uma das principais guerras que envolveu todo mundo. Como o título desse vídeo não é trazer o lado ruim das crises, é trazer o lado bom das crises, eu quero te dizer que depois dessa crise, depois dessa Primeira Guerra Mundial, países que estiveram reunidos nessa guerra, que estiveram envolvidos nessa guerra, como Japão, Itália, Brasil, Rússia, Reino Unido, Inglaterra, são países que hoje em dia tornaram-se potências mundiais. Tudo porque depois de uma crise eles aprenderam como evitar grandes guerras ou como evitar coisas que talvez pudessem prejudicar esse país. Então, na Primeira Guerra, a gente viu que países estavam envolvidos nessa guerra e que depois de saírem dessa guerra, o país tornou-se um país melhor. E hoje em dia, quem não quer viver nos Estados Unidos? Quem não quer viver no Japão? Esses países tornaram-se grande potência depois de sair de uma crise. Outra grande crise que eu quero trazer aqui para você é o ataque das Torres Gêmeas em 2001 nos Estados Unidos. Esse ataque foi coordenado por Osama Bin Laden, um dos homens mais perigosos que esse mundo já viu. Conta-se que foram mais de 2.900 mortes por conta desse ataque às Torres Gêmeas. Mas o que de bom tem nesse ataque? Depois de acontecer esse ataque às Torres Gêmeas, os Estados Unidos aprendeu que, primeiramente, o momento que tinha as Torres Gêmeas tornou-se um memorial para honrar as vítimas desse atentado. E depois de acontecer, então eles construíram um memorial para honrar as vítimas que morreram nesse atentado. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos tornou-se uma potência mundial por conta desse ataque que houve. E hoje já existe segurança antibomba, ou seja, existe uma segurança máxima nos Estados Unidos, existe uma barreira no espaço, no local aéreo nos Estados Unidos, onde qualquer bomba, qualquer país que decidir enviar alguma bomba, aquela bomba vai voltar para o país de origem, ou vai voltar para um outro lugar. Então, depois desse ataque das Torres Gêmeas, os Estados Unidos tornou-se um país mais seguro. Outra grande crise que aconteceu, que eu queria trazer aqui como aprendizado para você, é a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que foi lançado durante a Segunda Guerra. Só para vocês terem uma ideia, essa bomba devastou 90% do Japão. Hiroshima e Nagasaki eram as cidades mais bem desenvolvidas no Japão. Como o Japão também estava inserida na guerra, então os Estados Unidos, a Rússia, então esses países decidiram enviar uma bomba para esse país com o intuito de exterminar a população naquele país. Eu não vou entrar em detalhes da história do que aconteceu nessa bomba, do que aconteceu quanto a Hiroshima e Nagasaki, porque esse não é o intuito do vídeo, mas eu quero te mostrar que depois de acontecer essa explosão na cidade de Hiroshima e Nagasaki, o Japão tornou-se uma das principais potências mundiais, tornando-se assim a número 1 em tecnologia a nível mundial. Hoje em dia você sabe que todos os materiais eletrônicos vêm do Japão, vêm de países da Ásia, e o Japão é um dos países precursores da tecnologia a nível mundial. Uma das coisas que aconteceu no Japão depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, o país mudou as leis, as constituições, tornando-se assim um país de tolerância zero a álcool e armas. Sem falar de que em várias partes do Japão que você vai, principalmente nas grandes cidades, você vai ver que existe câmera de segurança, existe segurança em todo canto do país com o objetivo de manter a segurança da população. Também existe segurança antibomba. Esse tipo de segurança impede que o país receba uma bomba semelhante à bomba que foi lançada na cidade de Hiroshima e Nagasaki. E outra grande crise que eu quero trazer como aprendizado para você é a Revolução Industrial que aconteceu em 1760, onde as principais indústrias, onde as principais empresas substituíram o uso de
homens por máquina. Só para você ter uma ideia, antes da Revolução Industrial, as principais indústrias trabalhavam ou faziam os seus materiais usando homens e, a maior parte das vezes, esses homens eram muito mal pagos e usavam obra barata. Hoje em dia, para você trabalhar, você tem que ter 10 horas trabalhando. Os homens, antes da Revolução Industrial, trabalhavam 20 horas por dia. Então, as pessoas morriam muito nas indústrias. Às vezes, as indústrias não conseguiam alcançar os seus objetivos de produção. Por isso, veio a Revolução Industrial com o objetivo de substituir os homens pelas máquinas. Então, graças à Revolução Industrial, temos grandes fábricas de produção, fabricam carros em horas, em minutos, sem necessariamente usar o homem. Outra grande coisa que aconteceu graças à Revolução Industrial foi a criação de máquinas, né? Hoje em dia existem máquinas para tudo, máquina de fabricar celular, máquina de aviões. Hoje em dia existem aviões que saem em menos tempo. Hoje em dia, enfim, outra grande coisa que aconteceu graças à Revolução Industrial é a revolução tecnológica. Hoje em dia eu consigo falar com meu familiar longe, eu consigo me comunicar com alguém por vídeo, estando num outro país, num outro continente. Então tudo isso foi graças à Revolução Industrial. Isso são apenas 4 pontos, 4 grandes crises que o mundo conheceu para entender que depois de uma grande crise há momento de aprendizado, há momento de abundância. Reflexão final que eu quero trazer para você e coloca aqui nos comentários. O que você tem feito durante essa crise? Você tem olhado essa crise como um momento de aprendizado? Você tem olhado essa crise como um momento de reflexão? Eu quero te dizer que essa crise vai passar. Esse momento de pandemia, esse momento de crise sanitária que o mundo se encontra, vai passar. Querendo ou não, vai passar. Às vezes é muito difícil falar isso, mas pessoas que estavam nessas crises que eu acabei de citar não imaginavam que aquela crise ia passar. Isso está acontecendo também nesse exato momento. A gente precisa se cuidar, precisa usar máscara, lavar a mão com álcool em gel, mas eu quero te dizer que essa crise vai passar. E você precisa criar raízes fortes para que quando essa crise passar, você torna-se uma pessoa mais sólida, tanto profissional, educacional, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, principalmente. Então eu quero te dizer que esse momento de crise vai passar. O que você tem feito nessa crise? Como é que você tem? Qual o aprendizado que essa crise trouxe para você hoje? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e eu vou responder. Vamos criar um bom debate aqui. E se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, eu não posso fazer nada porque eu estou me esforçando para trazer informação para você aqui. Mas também se você não gostou, deixa um dislike, sei lá, faz alguma coisa. Mas eu quero te dizer que meu nome é Salvador Correia, este foi o vídeo de hoje e até mais.